Olá, tudo bem? Eu queria falar com você que tem algum problemas, vamos dizer assim, né, com o ensino da história, tá? O aprendizado, né, no caso, ou seja, você que vai fazer a prova, né, às vezes até consegue ler, acha que está tudo encaminhado, e aí quando vem, né, a prova, às vezes, inclusive quando é teste, né, que vem as alternativas, aí aquilo tudo vira uma confusão na sua cabeça. Então é com você que eu queria falar, porque sou professor de história, né? Ao longo, né, da minha carreira de professor, eu sentava às vezes com um aluno, né, que tinha algum problema assim, e eu percebia que, né, o que estava faltando. Estava faltando o que eu vim chamar depois de porto seguro, né? Ou seja, o aluno ele estuda, né, geralmente história, bem aqueles períodos tradicionais, história antiga, média, moderna, contemporânea, e o aluno às vezes não consegue, né, vamos dizer assim, se situar nessa linha de tempo, né, que é um dos primeiros problemas, mas mesmo assim, mesmo estudando apenas um período, ele também carece desse porto seguro. E eu vou dar um exemplo concreto disso, tá? Então vamos supor, você pega lá nas primeiras aulas de história, você vai estudar, por exemplo, pré-história, tá? Então o que acontece? Você, ao longo, né, da sua leitura, ou até mesmo lá no livro, na apostila, vai ter um esqueminha, né? Então vai aparecer lá, eu vou colocar aí para você dar uma olhada. Então, vai estar assim, período, né, da pré-história, vai do surgimento do homem à invenção da escrita, tá? É um período, né, bastante longo e tal, no outro momento a gente vai falar com mais detalhes disso, mas vamos pegar, como eu disse, para dar exemplo concreto do que eu estou falando. Então, há uma divisão, né, aquela mais tradicional, que é o paleolítico, o neolítico, idade dos metais, e você vai lá e decora, né, as características do paleolítico, por exemplo, como você está vendo aí na imagem. Depois vem a lista das características do neolítico, né? Então, dá uma olhadinha aí. Então, o que acontece? O aluno ele decora, né, essas características do paleolítico, decora as do neolítico. Vamos deixar a idade dos metais para depois, tá? E aí vem as alternativas e ele começa a querer, como eu falei para vocês, decorar. Tá? E aí vai, somente como já disse, quando aparece teste, que aparece outras opções, aquilo vira uma confusão desgraçada na cabeça dele. Então eu vou. Qual seria o porto seguro nesse caso, gente? No caso da pré-história, por exemplo, o porto seguro é agricultura. Então, há uma divisão que os historiadores, né, tomaram como referência para dividir esse paleolítico do neolítico, que foi a prática da agricultura, né? Ou seja, o homem começou a produzir seu alimento. Então, veja, existe o paleolítico seria tudo antes da agricultura, tá? E o neolítico depois da agricultura, certo? É a invenção da escrita no caso. Mas vamos ver nesse exemplo que eu acabei de dar. Então você vai pensar o seguinte, olha, por que eu estou chamando a agricultura então de porto seguro? Porque a partir da agricultura você vai concluir, né? Você vai perceber pela certa lógica de que quais são as características, né, do paleolítico e quais são as do neolítico. Então vamos começar. Como eu estava dizendo, então partindo da agricultura. Então você tem que pensar o seguinte: o que o homem fazia para se alimentar antes dele praticar, né, então a agricultura? Ele tinha que caçar ou ele tinha que coletar, né? Bom, aí você vai concluindo. Então o paleolítico é a caça e a coleta, né? E o neolítico, como eu já disse, a partir da agricultura. E aí você vai concluindo e não decorando as outras características. Por exemplo, você vai caçar, vamos pegar a caça como exemplo. O que você acha mais óbvio? O cara chegar, sentar lá numa cadeira e ficar com arco e flecha lá esperando o animal passar, ou ele ir atrás da caça?
né, ele vai atrás da caça. Então ele é nômade. Se você pegar a coleta, que é a outra característica desse período, a mesma coisa. Você vive da coleta. Você, sei lá, deixa eu dar um exemplo bem banal. Você está lá embaixo de uma macieira, você come todas as maçãs. O que é mais óbvio? Você ficar lá esperando, né, o fruto dar novamente, amadurecer para você comer, ou você procurar outra árvore, né? Então, esses exemplos assim bem banais, mas você percebe. Então, você chega à conclusão e não à decoração, né? A decoreba, de que o homem então precisava se deslocar, né? Seja na caça, seja na coleta. Tá? E qual é o nome disso? Vida nômade, certo? Então, o homem habitava, né, as cavernas, por exemplo. Em qual dos períodos? Olha, paleolítico, né? Ou seja, ele não vai construir suas habitações porque está constantemente se deslocando, às vezes, né, se bobear até diariamente se deslocando. Então ele não tem como construir suas habitações, ele vai se abrigar onde ele achar, né, ali para se abrigar do frio, da chuva, enfim. Então, a habitação das cavernas, paleolítico. Construção das habitações, neolítico, porque quando ele vai se fixar, então ele vai, né, construir suas habitações. Então, gente, como eu disse, esse é só um exemplo, né? E ao longo aí da nossa conversa, eu poderia dar dezenas de outros exemplos de portos seguros, que em cada período que você vai avançando, ou assunto, né, que você desenvolve, você cria esse porto seguro para não se perder mais. Como se fosse um GPS. Você está perdido, você liga lá e, né, se localiza, fica tranquilo.